Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Capítulo 8 de Mateus, dando sequência à nossa playlist sobre o Evangelho de Mateus. Temos no capítulo 8 várias curas, vários milagres, várias maravilhas, várias provas do poder de nosso Senhor e do cuidado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 8, do verso 1 ao 17, é dito o seguinte: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Lembrando que a lepra era uma doença extremamente contagiosa e que naquela época de Israel eles ficavam afastados e as pessoas não podiam tocar no imundo. E aqui Jesus toca no imundo e o cura, porque Jesus ele purifica. Jesus, quando toca a pessoa, ela é purificada. No verso 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Versos 5 ao 13. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Um centurião romano, pagão, que creu no poder, na divindade de Jesus e não se achou nem digno de que Jesus fosse até a sua casa. Verso 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia. Muitos que estão no meio religioso hoje apenas para condenar o próximo e não para buscar as ovelhas perdidas, não para resplandecer a luz de Jesus. Esses serão também condenados. Verso 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre, mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Aqui eu posso relatar uma experiência própria de quando eu tenho febre, eu não tomo nenhum medicamento. Eu apenas oro, porque eu sei que do mesmo jeito que a febre veio, ela vai. E eu oro e em alguns minutos a febre de fato vai embora, sem que eu precise tomar nenhum medicamento. Embora você pode e deve tomar algum medicamento também, natural. E se preferir, tome também remédio para passar a febre, mas eu não tomo medicamento algum. Versos 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Isaías 53, verso 4. Aleluia. Jesus veio para salvar, para curar, para redimir
Jesus é a fonte da vida, da saúde, do vigor espiritual. Jesus é a salvação e a vida. Aqui, como já foi dito no início, foi relatado vários milagres de Jesus. E vai se seguir ao longo desse capítulo 8, também do capítulo 9, vai se seguir vários relatos de curas e maravilhas do Senhor Jesus, inclusive até mortos e ele ressuscitando. Mateus 8, continuando, verso 18 ao 22. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. E então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos disse-lhe: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Aqui, primeiramente, a teologia da prosperidade, né? Que se você aceitar Jesus, você vai ter isso, vai ter aquilo. A gente sabe que é uma mentira. E o próprio Jesus diz aqui que ele não tinha onde reclinar a cabeça, ou seja, não espere bens materiais de mim, porque eu não garanto. Eu garanto a salvação. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E quando as pessoas percebem que precisam fazer renúncias, que renúncias precisam ser feitas para seguir Jesus, elas começam a criar desculpas. Quando elas veem que não seria do jeito que elas querem, e algumas ou a maioria o seguem também de longe, ou seja, não tem uma entrega total. Vão à igreja, assistem os cultos, lê a Bíblia de vez em nunca, apenas para querer algum tipo em troca, com a bênção em troca. Mas elas não têm relacionamento real com Cristo, elas não estudam a palavra de Deus todos os dias, elas não oram pedindo arrependimento, elas não fazem uma entrega total. E quando chega no momento de crise, elas preferem criar desculpas e se afastam. E muitos vão levar essa vida, né, até a volta de Jesus, infelizmente, porque Jesus disse que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, e ele vos dirá abertamente: não vos conheço. Versos 23 ao 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia! A gente, para compreender um pouco da história, a gente precisa entrar na história, né? Se colocar na situação dos discípulos, né? Quando eles viram aquele mar, aquela tempestade impetuosa, e ele vê Jesus se levantar e com uma palavra acalmar tudo. Muitos são como os discípulos hoje. Entregam a vida a Jesus, mas quando vem a tempestade, esquecem que aquele que está em Cristo não pode ser condenado. Esquecem que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esquecem de que Cristo tem o poder de acalmar nossas tempestades momentâneas nesta terra. Verso 28 ao 34. Tendo eles chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam:
Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles saindo passavam para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou da espenhadeira abaixo, para dentro do mar e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Um grande prejuízo financeiro foi ali. Aconteceu ali com aquela manada de porcos se precipitando de espenhadeira abaixo. O povo não se alegrou com a cura dos homens. Homens tão endemoniados que até as correntes que os prendiam eles partiam. E aqui é interessante também que Jesus ele não desperdiça alimento. Jesus ele condena o desperdício. Quando ele alimentou ali as multidões com pães e peixes, ele mandou que se juntasse o que se sobejou para que não houvesse desperdício. Então a gente entende com isso que a gente não pode também desperdiçar alimentos, negócio de colocar comida e estragar, né, jogar no lixo, isso é horrível. E também a gente vê aqui que de fato porco não é alimento, porque se o porco fosse usado aqui para alimento, Jesus não permitiria, Jesus não lançaria os porcos no precipício. Porco é imundo, é o que diz a palavra de Deus, e aquele que consome a carne de porco, ele será consumido pelo lago de fogo e enxofre. É o que diz Isaías no capítulo 66, dos versos 15 ao 17, ou dos versos 15 ao 18. Que Deus seja louvado. No próximo vídeo analisaremos o capítulo 9 de Mateus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.